Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de queimadura. Então, vamos lá. O que é uma queimadura? Qual que é o conceito de queimadura? Então, é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor, frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação ou mesmo alguns animais e plantas, como larvas, água-viva, urtiga, entre outros. Vixe, o mouse hoje está me dando um baile. Aqui nós temos a demonstração de uma figura onde nós podemos observar a pele. A queimadura, ela pode atingir inicialmente a pele, sendo uma queimadura por fogo, né, por urtiga, por algum tipo de animal, como a gente tratou ali no slide anterior, uma água-viva. Um produto químico também pode fazer algum tipo de corrosão na pele, né? Se ingerido, ele também pode lesar partes internas do nosso corpo, como o esôfago, o estômago, ocasionando, além de queimaduras internas, uma estenose, né? Um estreitamento, por exemplo, do esôfago, por exemplo. A corrente elétrica também pode ocasionar grandes queimaduras, grandes feridas, chegando até a expor o osso, dependendo da intensidade, né, daquela corrente que o indivíduo for submetido a ela. E aqui, nessa demonstração, né, do nosso tecido, da pele, eu tenho uma figura que mostra a pele normal. Aqui eu já tenho uma figura que mostra uma queimadura de primeiro grau, atingindo a primeira camada da pele. Em seguida, uma queimadura de segundo grau e, posteriormente, uma queimadura de terceiro grau, atingindo as camadas mais profundas da pele, podendo até mesmo atingir tendões, ossos e músculos. Estou ligando com o mouse. As queimaduras podem ser classificadas da seguinte maneira: quanto à profundidade. Então, uma queimadura de primeiro grau, ela atinge quem? A epiderme, que é a camada superficial da nossa pele, né? Como a gente pode ver aqui. Aqui eu tenho a pele normal e aqui uma queimadura de primeiro grau e aqui uma figura exemplificando, né, uma queimadura de primeiro grau, aparentemente uma queimadura por sol, mas atingiu, né, uma grande extensão e atingiu essa primeira camada da pele, apresentando a vermelhidão, a hiperemia. Não tem bolhas, mas pode apresentar também um discreto inchaço e a dor normalmente ela está presente. De segundo grau, já atinge a epiderme e parte da derme, que é a segunda camada da pele, e há presenças de bolhas e a dor é acentuada. Então, nós observamos aqui as bolhas, né? Aqui já ocorreu uma descamação de tecido morto que foi atingido, né? E temos aqui a lesão que ocasionou. A queimadura de terceiro grau, ela atinge todas as camadas da pele, músculos e ossos, podendo ocorrer a necrose, que se apresenta uma cor esbranquiçada, né, como a gente pode perceber aqui em alguns pontos das figuras, ou escura, né, como dá para perceber aqui também. E o interessante é que a dor nesse momento é ausente devido à lesão da terminação nervosa, né? Então a lesão é tão grave que ela lesa de uma tal forma que a pessoa não sente a dor pela falta da sensibilidade da resposta do nervo sensitivo no cérebro, né? Então, olha lá, ela lesa todas as terminações nervosas responsáveis pela condução da sensação de dor. Aqui, para a gente exemplificar, né, uma queimadura de primeiro grau, uma de segundo grau, onde já tem um processo bolhoso, e uma de terceiro grau, onde pode ter a ocorrência
do ferimento, levando ao aparecimento até mesmo de ossos, de músculos e o tecido necrosado. Quanto à extensão. A extensão de uma queimadura é representada em porcentagem da área corporal queimada. Queimaduras leves atingem menos de 10% da superfície corporal. Queimaduras médias atingem de 10 a 20% da superfície do corpo. Graves, o grande queimado, atinge mais de 20%. E duas regras podem ser utilizadas para medir a extensão da queimadura, sendo elas a regra dos 9, que foi criada por Wallace e Pulaski, que leva em conta a extensão atingida, a chamada superfície corporal queimada, SCQ, é uma sigla que a gente usa, que significa superfície corporal queimada. E a regra da palma da mão, que é um pouco menos utilizada, mas também auxilia, que geralmente a palma da mão do indivíduo equivale a 1% da superfície corporal queimada. Desse modo, utiliza-se esse cálculo para superfícies corporais de pouca extensão, ou que atinjam apenas partes dos segmentos corporais. Então, vamos supor, no membro inferior não atinge perna aliás, não atinge coxa e perna, atinge, por exemplo, só perna, né, só face anterior. Então, não é uma queimadura de grande extensão, eu posso utilizar essa regra da palma da mão. Mas, se for de maior extensão, preferencialmente eu vou usar a regra dos 9. Como que funciona essa regra dos 9? É atribuído a cada segmento do corpo o valor 9 ou múltiplo dele. Então, por exemplo, aqui num adulto, a cabeça, a face, né, e toda a calota craniana, região lateral, superior, posterior. Então, a face mais toda a extensão da cabeça que compõe toda a calota craniana corresponde a 9. Só a face, 4,5. E a parte do restante do crânio mais 4,5 equivale a 9. O tronco, 18 na área da frente, né? E 18 na área dorsal. Os membros superiores, anterior, 4,5 de cada um, e posterior, 4,5 de cada um. Mesma coisa para os membros inferiores, anterior, posterior. E 1% corresponde à área genital. Então, dependendo da extensão da lesão, vamos supor, eu tenho um braço todo, anterior, posterior. Então, eu tenho 9% na superfície queimada, correto? Vamos lá. Isso aqui no adulto. Na criança e no bebê, eu tenho um pouquinho de diferença desses valores, né? Mas, da mesma forma, como está colocado aqui, a cabeça, ela concentra uma porcentagem maior, porque normalmente ela representa uma estrutura maior na criança, né? Então, referente ao restante do corpo, mais proeminente, vamos dizer assim. Então, corresponde a 18%. A frente, na região do tórax, mais 18%, o dorso, mais 18%. Membros, 9%, né, que seria a mesma coisa lá, 4,5% anterior, 4,5% posterior. E membros, 13,5% anterior, 13,5% posterior, né, crianças e bebês. Aqui eu trouxe um quadro que foi retirado lá do site do governo, né, do Ministério da Saúde, já exemplificando essa tabelinha de acordo com o que eu mostrei para vocês lá nas figuras. Regra da palma da mão. Então, como a gente já disse, geralmente a palma da mão, né, de um indivíduo representa 1% da superfície corporal. Assim, pode ser estimada a extensão de uma queimadura, calculando-se o número de palmas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma palma,
vai corresponder a quanto? A 1%, certo? Como diz ali, ó, a palma da mão de um indivíduo representa 1% de sua superfície corporal. Então, se abranger somente a palma de uma mão, representa somente 1%. As causas, né? Como são classificadas as causas? O que pode causar a queimadura? Tanto agentes físicos, quanto biológicos, quanto químicos. Agentes físicos, os térmicos, líquido quente, gordura quente, ferro quente, vapor através do fogo, né? Aquele vapor. Aparentemente, posso até achar que ele não queima, mas ele pode ocasionar uma lesão sim, dependendo da forma como eu recebo aquele vapor, né? De repente eu tiro a tampa de alguma coisa e aquilo vem muito forte, pode lesar a minha pele sim. Elétricas, né? Corrente de baixa voltagem, em caso de eletrodoméstico, é um bom exemplo, mas também de alta tensão, os raios, né? O raio é o condutor de energia e uma pessoa pode sofrer uma queimadura por conta de um raio. Radiantes que resultam da exposição à luz solar ou fluidos nucleares, né? Existem até alguns tratamentos que são utilizados raios ionizantes e esses raios eles são benéficos, de repente, pelo motivo profilático que ele está sendo utilizado para aquela determinada patologia, mas às vezes ele além de atingir o alvo do tecido, né, que está sendo necessário dentro daquele tratamento, ele pode atingir também tecidos adjacentes, ocasionando algum tipo de queimadura naquela pele, né? Acaba sendo meio que uma consequência, um efeito um pouco adverso em relação àquele tipo de raio ao qual a pessoa está sendo exposta. Isso quando for em forma de tratamento, né? Agentes químicos, substâncias químicas industriais, produtos de uso domésticos, como solvente, soda cáustica, alvejante ou qualquer tipo de ácido ou alcalis. Podem causar queimaduras, não só da pele, mas a sua ingestão também pode ocasionar queimaduras de língua, de palato, de esôfago, de estômago, né, laringe, pode ocasionar queimaduras também assim. Não falamos aqui da fumaça, né? A fumaça também é um tipo de substância que pode, quando inspirada, ir para os pulmões e ocasionar também queimaduras, lesões por conta do excesso, né, do gás carbônico que existe ali. E agentes biológicos, como taturanas, água-viva, urtigas, também podem ocasionar lesões na pele, né, e queimar. Qual que é a nossa conduta enquanto pensarmos no suporte básico de vida? Afastar o paciente do agente causador ou o agente do paciente. Então, é necessário, né, quando nós chegamos para aquele atendimento, sempre fazer o quê? Aquela avaliação de cenário, a avaliação de cena, me certificar do que pode ter acontecido. Vamos supor, pegou fogo, está pegando fogo. Você não vai se atirar o fogo, vai ser necessário conter aquele fogo com extintor de incêndio. Ou, por exemplo, está iniciando o fogo, mas tem um fio de alta tensão caído em cima, então a gente não sabe se está sendo um condutor, então vai ser necessário aguardar a chegada da companhia de energia, o corte de energia, o corpo de bombeiro, porque daí já foge do controle da situação do que o socorrista pode realizar. Então é necessário avaliar aquele cenário, aquela cena, para que eu possa prestar o atendimento. Se for possível, né, se não tiver nenhum perigo iminente que me faça passar de socorrista à vítima, se eu tiver condições de me aproximar daquela pessoa, de repente, com um carro que pegou fogo e ela começou a se queimar, mas conseguiu sair de dentro desse carro e está caída na calçada, no asfalto, ou na estrada, seja onde for, não está pegando fogo nela, mas ela sofreu queimaduras, então eu tenho condições de me aproximar, é diferente. Agora, para eu entrar dentro de um veículo condutor em chamas, não, isso, né, nós não podemos realizar. Né? Precisa esperar a chegada do bombeiro
para que possa ser feitas as medidas do controle das chamas, para depois a gente prestar o atendimento. Realizar a avaliação primária, né? Então, checar se a pessoa está responsiva, se ela tem pulso, se ela respira ou não, né? No caso, se não responde, não respira, não tem pulso, então iniciaríamos o quê? A manobra de reanimação. Ela respira, não responde, mas responde apertando a minha mão ou algo do gênero. Então, continuamos a avaliação da vítima. No caso de um politrauma, né, priorizar o trauma e os efeitos sistêmicos da queimadura e depois da queimadura em si. Então, a lesão da queimadura, nesse momento, ela não vai ser o primordial. O primordial será eu estabilizar essa pessoa, seja por meio de uma imobilização, seja por meio se a minha equipe está com o médico, se ele já pede para que se coloque um acesso venoso, para que esse paciente já está sendo hidratado, se eu já consigo verificar a oxigenação por meio de um oxímetro, se eu já consigo verificar a frequência cardíaca, a pressão arterial, então é necessário priorizar, né, os parâmetros vitais dessa vítima para em seguida eu dar continuidade ao atendimento. E quando a gente fala em efeitos sistêmicos da queimadura, vamos supor, pode ter uma grande perda de volume, porque de repente é um grande queimado, são queimaduras de segundo, terceiro grau, e aí há uma perda de líquido muito grande, é necessário repor volume, obter um acesso calibroso, e a ferida, né, a queimadura, o queimado da pele ali do indivíduo já ocorreu. Então, ele será tratado, mas não ali naquele primeiro atendimento em loco, né, se for o caso, não vai ser tratado ali, vai ser tratado lá a nível hospitalar, ali em loco, vai ser necessário que eu priorize essa avaliação primária dessa vítima, verificando a permeabilidade das vias aéreas, né, se ela responde, se não responde, então tudo aquilo que a gente já falou. Administrar o oxigênio se for necessário e, dependendo, expor a área queimada, retirar as roupas que não estejam aderidas, mas de repente não vamos nem mexer nas roupas, vamos estabilizar hemodinamicamente, manter os sinais vitais, instalar a oxigenoterapia, acesso venoso se for o caso, realizar a remoção e lá no serviço, no atendimento, é que nós vamos expor a área queimada, retirar as roupas, né, certificar que não há nada grudado, porque se tiver grudado, se tiver aderido à pele, então precisaremos utilizar soro fisiológico, compressas, vamos ver como aquilo vai se soltar sem ocasionar maiores lesões. Dependendo da necessidade, pode ser até necessário o paciente ser encaminhado para o centro cirúrgico para fazer a remoção daquele tipo de tecido que porventura esteja muito aderido ali na pele do paciente, para ver se vai ser feito algo a nível de um desbridamento, para poder retirar o que for necessário ali, tá? Então, tudo isso vai ser avaliado no serviço de saúde. Lá no atendimento pré-hospitalar, nós não vamos estar realizando essa retirada. O que a gente pode retirar, se for possível, estiver atrapalhando no atendimento? Anel, aliança, brinco, relógio, carteira, né? E já condicionar dentro de um invólucro, já lacrar, fechar, já entregar para um familiar que estiver próximo, ou levar para o serviço, já depois no serviço de saúde discriminar, fazer uma lista para poder entregar para a família. Outra conduta, irrigar com soro fisiológico em abundância, objetivando o resfriamento da área queimada, em seguida cobrir com compressas secas estéreis e não aderentes, né? Então, isso vai depender, no caso, né, de realizar, irrigar com soro fisiológico para manter o resfriamento, vai depender da extensão, da gravidade, né? Do tipo de ocorrência de área queimada. Então, é uma avaliação que vai acontecer naquele momento, porque por vezes, de repente, vamos só proteger com compressas secas, estéreis e já encaminhar para o serviço, né? Não vamos
ficar lavando, tentando retirar roupa, limpar, fazer curativos ali. É só mesmo um inicial para podermos locomover esse paciente. Prevenir a hipotermia utilizando normalmente a manta metálica, porque com queimaduras principalmente de segundo e terceiro grau e de grande extensão, a temperatura tende a cair por conta da perda de volemia. Então, é importante mantermos, né, a manta metálica para manter esse paciente aquecido. Depois, realizar a mobilização cuidadosamente, considerando possíveis traumas que possam ter ocorrido naquele momento, encaminhar para a prancha para podermos encaminhar, né, esse paciente para o nosso serviço. O que é importante, né, nas nossas condutas? Se aparentemente foi um produto químico, então você foi chamado para uma ocorrência onde uma criança, um profissional da área da limpeza de alguma instituição tenha se acidentado com algum produto químico. Então, o que nós podemos fazer? Enxaguar o local com água corrente, né? Se for possível, obter o produto, o invólucro do produto, o frasco, a caixa, seja o que for, e ler lá no rótulo se tem alguma orientação, que normalmente esses produtos têm uma orientação, uma central para onde a gente possa ligar e eles nos dão a orientação em como proceder em caso de contatos, seja por ingestão, seja por meio de contato com os olhos, com a boca, com o nariz, com o ouvido, seja o que for, eles vão nos passar a orientação correta, né? E o que nós não devemos fazer? Colocar nenhum tipo de produto, nenhum tipo de substância sobre aquele local ou dar para a pessoa ingerir. Por quê? Porque nós não sabemos que tipo de reação química pode ocorrer mediante o uso indevido de alguma solução, de algum líquido, de algum produto, já que já houve a ingestão ou contato com pele, mucosa daquele produto. No caso de queimaduras elétricas causadas por corrente de baixa voltagem, como eletrodomésticos, não sendo esses de alta tensão, não sendo raio, né? O que a gente também não deve fazer, né? No caso de eletrodoméstico, se a pessoa estiver por algum motivo encostada ainda no aparelho, ou mesmo se for um fio que estava desencapado, alguma coisa que ela colocou a mão, a perna, o pé, não sei, está ali aderida naquele local, o que a gente não deve fazer? Colocar a mão na vítima para tentar retirá-la. Por quê? Porque aquele choque pode vir para mim e aí vamos ficar nós dois ali e não vou conseguir salvá-la e vou passar de vítima, de socorrista a vítima. Então, o que é importante? Ou desligo o disjuntor, se for possível. Se não for possível, que eu consiga, com alguma coisa de madeira, tentar afastar a vítima daquele foco, né? Mas não colocar a mão nela. O ideal é realmente que a gente consiga desligar o disjuntor para tentar desligar a corrente elétrica. E o que a gente nunca deve fazer em nenhum tipo de queimadura, que é o que a gente já vem falando aqui. Não use nunca pasta de dentes, pomadas, clara de ovo, manteiga, óleo de cozinha, qualquer outro ingrediente sobre a área queimada, né? O máximo que pode fazer. Fui chamado para uma ocorrência numa escola que a criança se queimou por algum motivo com fogo, né? Uma coleguinha levou um fósforo, riscou, fizeram uma fogueirinha e queimou ali. Está uma área permeada, aparentemente foi uma lesão simples, assim, de primeiro grau. O que eu posso fazer? Colocar a mãozinha daquela criança em água corrente, né? Abrir uma torneira a temperatura ambiente e, se tiver um balde, alguma coisa, deixar encher um pouco de água, colocar a mãozinha ali, deixar a água ir caindo, não em cima da lesão, mas dentro daquele recipiente, e deixar a mãozinha em imersão ali. É o que a gente pode estar fazendo. E não utilizar nenhum outro tipo de substância. E aí, levar essa criança para o serviço para ser avaliado. E aí, se for prescrito algum tipo de creme, de pomada, alguma coisa, aí será realizado lá no ambiente hospitalar. Nunca tentar remover tecidos grudados, né? E se tiver que retirar, ir cortando cuidadosamente, devagar, observando se não está aderido.
E uma outra coisa que a gente nunca deve fazer é estourar as bolhas, porque querendo ou não, o líquido que está ali dentro da bolha, ele também é uma proteção daquele local. E o corpo, ele tende, né, a expelir ali aquele líquido naturalmente. Então, a gente não vai estourar as bolhas. A não ser que seja um grande queimado, vai ser necessário um desbridamento, ele vai para nível de centro cirúrgico, realizar, né, uma limpeza de toda aquela área. Aí o procedimento é médico, é realizado sob anestesia, num outro formato, e aí todo aquele tecido morto vai ser removido e vai ser retirado. Então, o que eu nunca devo fazer? Não furar as bolhas, não utilizar produtos sem prescrição nas queimaduras, utilizar água corrente para irrigar os olhos e outras áreas afetadas por queimadura quando possível, né? É o que nós podemos fazer. E toda vez que o serviço de saúde é chamado no local para esse tipo de atendimento, o que nós precisamos ter em mente? Reconhecer a área no cenário, né, para a nossa proteção e proteção também de quem vai ser atendido. Então, identificar direitinho a área para que eu possa prestar o atendimento, me certificar do que houve, né, do que aconteceu, para que eu possa me aproximar da vítima e prestar o atendimento, iniciando sempre pela análise primária, verificando a responsabilidade, verificando possibilidade de trauma, para que possamos iniciar o atendimento. Certinho, pessoal? Estarei disponibilizando o material para vocês e qualquer dúvida é só me chamar que eu estou à disposição. Muito obrigada.